Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer. Em Porto Alegre, 10 horas e 12 minutos de 24 de janeiro de 2021. Bom, caminho do sucesso. Como alcançar o sucesso. Tem a filosofia aí, né? E a observação empírica, psicologia empírica, sociologia empírica. Né? A gente sabe que as sociedades alcançam o sucesso muito em função dos seus valores, em função da sua abnegação, do valor que dão ao trabalho. São fatores que levam a. Você pode observar e também uma predisposição ética. Né? As sociedades triunfam se a ética de grupo for parecida com a ética para toda a coletividade, para toda a nação, ou até para a humanidade. Uma ética geral e não uma ética de família fechada em grupo, de desconfiança em relação ao outro grupo. De poder passar a perna em questões que envolvem confiança e tudo bem. Mas no caminho individual, isso nem sempre se aplica para a sociedade, se aplica para o indivíduo. No caminho individual, empiricamente, você vai notar que os fatores, que são os grandes fatores, os grandes grupos de fatores, que seriam o caminho natural para o sucesso, nem sempre funcionam, nem sempre a pessoa consegue o sucesso, seguindo todas as receitas, e ao mesmo tempo você vê pessoas tendo sucesso, e eu conheço vários casos, sem ter nem um talento especial, nem uma inteligência especial, nem serem pessoas que se esforçam muito e nem serem pessoas muito afeitas ao networking, a cultivar boas relações pessoais, que são os três caminhos, né? Os três caminhos que você tem que ter. O sucesso, em tese, seria talento, esforço e relações com cooperação com as outras pessoas, né? Então, networking. Eu vou dar um exemplo só para começar assim, que há uns anos atrás, um grande escritor, não lembro se foi o Rushdie, acho que foi o Salman Rushdie, tinha escrito o original e não tinha combinado com a editora ainda. E aí mandou para todas as editoras usando um pseudônimo. Não era ele. Mandou para todas as editoras britânicas, e lá tem muitas, lá tem mais que aqui. Naquela época tinha mais ainda. E todas recusaram. E aí o jornal lá, o The Times lá, sei lá, publicou isso. Olha, um furo de reportagem aqui. Ó. O fulano mandou os originais para os escritores e foi rejeitado. Claro que às vezes muitas editoras pediram desculpas, diz que iam demitir o cara responsável por ler os originais e tal, aquela coisa toda. Mas muita gente no meio editorial sabe que não houve nenhum acidente de percurso aí. Reconhecer um talento não é uma coisa automática. Reconhecer a inteligência no outro não é automático. E a inteligência também não é uma ferramenta automática. Ela não é a garantia de sucesso. O que você acha? Eu, como aluno de longa data, né, eu acho espantoso como os alunos universitários, né, se encantam com pessoas que são falastrões, né? E aquele professor que tenta pensar com calma, profundamente, junto com os alunos, ele passa por otário. O cara é burro. O cara não tem certeza de nada. Aquele professor que fala que ir no cursinho, esse às vezes é visto como um cara que sabe muito. O cara que está discutindo aquilo que é central, atualmente uma questão central, e mostra as dúvidas que ele tem a respeito, ele é visto como, esse cara não sabe nada, né? Nem ele sabe, né? Ele quer discutir com a gente. Então, sucesso para quem? Perante quem? Esse é um problema de base, né? Muita gente que a gente diz que faz sucesso, daqui 10 anos ninguém vai saber quem é. Então tem também a questão de o que o filtro do tempo vai dizer que é um sucesso, em que sentido? Então, basicamente,
nós dois estamos em busca do cancelamento, né? Seria o nosso sucesso relativo. Ou seja, chamar a atenção o bastante para que alguém se revolte contra nós. E nos torne famosos. Por enquanto, tendo sucesso nesse sentido. Pode ser que daqui 10 anos alguém se dê o trabalho de olhar esses vídeos e diga, isso aqui é uma coisa interessante. E essa pessoa espalhe que ali havia alguma coisa de interessante. Nós também não temos como prever isso. Vamos pegar o exemplo do Johann Sebastian Bach. Quando é que esse cara vai fazer sucesso? Uns 200 anos depois de morto. Né? Vai ser o Mendelssohn e outros que vão redescobrir o Bach. Né? Então, hoje em dia, a gente diz, é um dos caras mais importantes da música ocidental. Né? Eu diria que é os 3 Bs, né? Bach, Beethoven e Brahms. Né? Mas, na época em que ele escrevia, ele era o cara que tinha que fazer uma missa por mês, digamos assim, né? Ou por fim de semana, sei lá. Escrever uma composição, treinar, ensaiar e apresentar aquilo. Ele era visto como um serviçal sofisticado. Hoje em dia a gente vê ele como um gênio. Ele não era visto assim na época. O cara talentoso, faz lá seu trabalho, mas enfim. Então, o sucesso depende de algumas questões. Agora eu vou abordar a questão de o que leva ao sucesso. Em primeiro lugar, gostar de alguma coisa. Porque se tu não gosta, dificilmente tu vai se dedicar o bastante para fazer bem. Isso não é suficiente. Tu tem que divulgar razoavelmente. Não é suficiente e às vezes não é necessário. Tem casos em que a pessoa nem gostava daquilo, mas fez sucesso. Dá um exemplo. Jogadores de futebol, escritores, atores. Muita gente que eu conheci que nem ligava muito para aquilo e tal, mas alguém escalou o cara para fazer, deu a tarefa, o emprego do cara e foi. Fazia aquilo para ganhar vida. Muito sucesso fazendo alguma coisa que ele gostava só mais ou menos? Já vi casos que eu diria que sim. Eu diria que existe. Por exemplo, você jogou a coisa no campo pessoal, então vou para o campo pessoal, o meu campo pessoal. Eu tenho que ir alto, já fui medir umas 3 ou 4 vezes e tal, beleza. Aí, então significa algum talento para o que eu faço, que é escrever, depende de um QI. Escrever bem. Tá. Eu tenho o esforço, tá? Me esforço bastante, aquela coisa toda. Eu tenho networking. Embora eu não goste, eu preferia o isolamento. Eu preferia não ter que me relacionar com ninguém, certo? Mas acabo fazendo isso porque se eu não fizer, e a parte do esforço também, se eu pudesse ser preguiçoso, eu gostaria, eu tenho uma paixão pela preguiça. E se eu pudesse também ficar só assistindo coisa em vez de estar escrevendo, aí não, aí talvez eu sinta alguma coisa assim, tipo uma vontade de me expressar, de escrever e tal, de fazer um raciocínio novo. Aí eu reconheço que há um gosto aí. Mas eu já conheci gente que não tinha muito gosto, não. Não era assim, ou era até por ser deprimido, a gente falou da depressão, às vezes não é necessariamente isso. Mas enfim, você está certo como regra geral, sem dúvida nenhuma. Não, mas isso não me apresentou nenhum caso. É que eu não vou falar. No caso não é claramente alguém que... mas é a mesma coisa do professor de cursinho. Eu conheci professor de cursinho, quer dizer, professor de cursinho que também foi professor de cursinho, mas que atua como professor de alto sucesso e que quando ia conversar assim no tete a tete, o cara deixava a desejar muito em conhecimento, em capacidade de raciocínio sobre o conhecimento. Não era um bom intelectual. Né? E como tem bons... E como tem bom... É essencial que tu goste de fazer aquilo. Nem que seja gostar e depois deixar de gostar, mas para tu chegar a ser razoavelmente bom, tu vai ter que fazer várias vezes. E para tu fazer várias vezes, tu precisa gostar bastante. Então, dificilmente alguém vai jogar bem futebol
sem jogar muito futebol. E Não, vai pintar bem sem pintar muitas vezes. é, Cantar sem cantar muitas vezes. Enfim, ou ser um físico sem gostar de matemática, fazer muitas vezes, ou discutir muito aquele assunto. não, às vezes o cara acaba Então, gostando porque acaba gostando, primeiro que aquilo traz sucesso, né? A decorrência já é um sucesso inicial. É a história, o cara até podia não gostar de futebol, mas ele foi fazer uma partida, todo mundo, o cara é bom. E aí o cara é bom, faz o cara simpatizar com a coisa, né? Tem isso. o cara gostava ou não gostava? Talvez não tenha resposta para isso. Talvez isso tenha sido Ele decorrência. passou a gostar. É, exatamente. Tá, então, tudo bem. Pode continuar. Então, Eu assim, interrompi. isso já foi estudado, né? Em música se diz, a proficiência da excelência ocorre após 10 mil horas de prática com o instrumento. 10 mil horas não garante, mas é necessário. Então, tu precisa ter o talento para, com mais 10 mil horas bem orientadas, chegar à excelência na execução de um instrumento. Sei lá, piano, violão, flauta transversal, qualquer instrumento, né? Voz, né? Tudo vai exigir muita prática. Se tu não gosta de fazer aquilo, tu não vai fazer por 10 mil horas, Talvez muito menos com capricho. Mas aí o cara, num certo ponto, passou a odiar. Sim, mas primeiro ele gostou, atingiu a excelência e com um pouco mais de sorte foi reconhecido e aí cuspiu no prato. Pode ser, ou pegou nojo, né? Acontece. Mas sem gostar muito, tu não vai se dedicar o bastante. Então, precisa de talento, gostar. Talento e gostar vai levar a fazer muitas vezes até ficar bom e com um pouco de sorte pode ser reconhecido. Aí vai depender até de haver um público capaz de apreciar aquilo, né? Se tu for bom numa coisa que é muito esquisita, tu não vai fazer sucesso. Só se houver naquele período histórico uma procura por coisas esquisitas. Precisa haver uma demanda para tu fazer sucesso. Então, talento, gostar de fazer, exercitar muito e ser excelente naquilo, ainda precisa encontrar um momento histórico em que aquela habilidade seja valorizada. Mas, enfim, nada garante que tu vai ser bem-sucedido, mas algumas coisas são necessárias. Dizer que alguém fez muito sucesso sem nenhum mérito, aí tu tem que encontrar quem, através daquele cara, fez sucesso. Aí, de repente, tu está olhando no lugar errado. Exatamente. Não, teve um publicitário, como é que se diz? O agente do artista, do músico, do Vários ator. casos isso. Esse cara pode ser muito talentoso. Exatamente. Ou obrigar o cara a fazer o que não gosta, mas tem talento. Tem um caso assim, tem várias exceções que você disse. E é uma exceção que eu conheço muito bem, conheço de perto. É uma pessoa que é extremamente talentosa para falar para a câmera, para se expressar e tal, para dizer coisas, e que detesta a ideia. Simplesmente foge daquilo como tem medo, tem pavor daquilo. E não faz porque tem pavor. Mas possa ser que seja obrigado, eu sou behaviorista, possa ser que seja obrigado, você vai fazer isso aqui, senão você não vai comer, você tá obrigado, eu vou botar uma arma na sua cabeça, mas você vai fazer isso aqui. E aí se revele que, poxa, né, e aí talvez ela mude de ideia, porque eu falei do exemplo, talvez ela mude de ideia quando vê que aquele medo dela não correspondia a algo real, que na verdade não doeu tanto assim. O behaviorismo tem essa abordagem, né? Peça, você nunca, eu não pediria um copo d'água. Né? Aquele velho exemplo do behaviorista. Jamais eu faço tudo, mas não quero pedir um copo d'água na lanchonete, sem pagar por ele, né? Mas de repente você obrigando o cara a fazer, ele vai chegar à conclusão de que isso não é tão difícil assim. Isso não é tão. Então, aquele medo que ele tinha, aquele pavor que ele tinha de fazer aquilo, ele se dilui quando ele realmente faz. Né?
Acho que tem Mas muito. eu entendi como isso é um contra-exemplo. Não, seria, por exemplo, ele em princípio não gostava. É o que eu falei. Nem sempre o cara gosta em princípio daquilo. Tá? Embora possa ter talento para aquilo. E a mesma coisa no networking. Eu nunca gostei. Mas faço e me dou mais relativamente bem nisso. Me saio relativamente bem. Minha experiência, o network até hoje foi a coisa que mais me ajudou. Não foi o talento, não foi o esforço, foi o network. É, é, casualmente foi. Eu tive que me esforçar para fazer, mesmo não gostando. Se você disser assim, Aurélio, você quer ficar um ano sem falar com ninguém? Quero, eu adoro a ideia, prefiro. Tu Né? decompuseste o teu sucesso, pegaste um elemento que tu não gosta ou não gosta tanto e pegaste isso como contra-exemplo. Me parece que o contra-exemplo seria: tu não gostava de escrever, Não, escrever eu sempre continua não gostei. gostando, mas escreve porque faz sucesso. Não, já escrevi também coisas que eu não gostava de escrever. Eu nunca gostei de escrever texto laudatório. Detestava. Tipo, sempre detestava. Mas todo mundo acha, todo mundo hoje só me contrata para fazer texto laudatório. Que é o que mais tem demanda, lógico, também, né? É natural que tenha demanda por texto laudatório. E lá vou eu faço esforço, me cansa fazer texto laudatório. É uma perspectiva que eu fico, vou ter que fazer esse negócio. Mas se o cara me paga para fazer isso, eu vou fazer. Eu gosto do dinheiro. Né? Eu gosto do sucesso também, porque aquilo lá aquilo vende mais. Texto laudatório vende bem. Às vezes depende do nicho, né? Que você tá. Mas, enfim, não sei se aquela se me pagarem para fazer poesia, eu dou um jeito. Entendeu? Meio que eu sou meio. É aquela coisa. Qual é a prostituta que gosta? Poucas gostam. Muitas. Não, poucas gostam. Poucas. No É. Brasil é comum. Não, mas poucas gostam. Tá? E algumas são extremamente talentosas, se dão muito bem com isso. E aí, essa questão. É que, o que tu tá chamando de gostar também? Porque a questão do exibicionismo, do ganhar dinheiro com aquilo, isso Ah, pode tá, sim. Mas do trabalho em si, no trabalho em si você pode ter um bocado também. de asco aí, né? Tem a questão do asco. Você tem que vencer o O asco. asco que tu enfrenta vira um gosto meio pervertido. É como Então, a dor também. Né? pode ser. Bom, mas o que a gente. Então, a questão aqui O de fundamental não é ter isso. sucesso, tu tem que se esforçar. Tá? Não. Só deixa eu completar. Aquela pessoa que tem um sucesso sem se esforçar, aí vamos ver em que sentido ela teve sucesso. A criança prodígio, né, muitas vezes ela não percebe que ela fez algo de extraordinário, porque ela tem uma habilidade excepcional. Mas se ela não gostar, nem que seja porque estão dando atenção para ela não será um adulto talentoso. Por quê? Ela tinha uma habilidade precoce e isso vai chamar a atenção. Oh, uma criança fazendo isso? Fantástico e tal. Um adulto fazendo poderia ser difícil de fazer também. Mas, ainda assim, ela não está num nível de excelência, por exemplo, tocar piano. Né? Aí ela vai para a faculdade e tudo mais, e pode ser que ela não se interesse, ela não acha tão divertido fazer, ou ela se incomoda com a atenção que as pessoas estão dando para ela e ela acaba parando de tocar piano, por exemplo. Isso aconteceu algumas vezes. Né? Até alguns dos grandes compositores queriam ser grandes instrumentistas e não foram, acabaram sendo escritores. Tem um caso trágico, cômico, que é o do Schumann. Né? O Schumann fez até uma cirurgia para melhorar a mobilidade de um dedo e deu errado a cirurgia. Bom, aí restou para ele compor mais do que tocar. A mulher dele, a Clara Schumann, era uma pianista. Mas, enfim, o talento pode não ser suficiente, nem mesmo para atingir a habilidade excelente. A habilidade
pode não ser apreciado. Então, o cara é um grande cantor, mas querem que ele toque só músicas bregas, simplórias. Isso é muito comum, aliás. Eu me espanto vendo o quão bons são alguns cantores ruins. Eles não são cantores ruins, é que eles só cantam porcaria porque é o que o público, que o agente dele consegue, quer, né? Mas aí quando eles estão entre eles e dá uma palhinha, o cara toca alguma coisa muito bem, muito sofisticada, que ele não faz nos shows. Isso é muito curioso. Nesse sentido, eu poderia dizer para ti que sim, tem gente que faz sucesso por um detalhe dos talentos dele. Nesse sentido, então, ele não faz sucesso que ele gostaria, ou o sucesso que ele faz não o representa. Paga as contas, né? Mas não é o que ele se sente realizado artisticamente. Não só paga as contas, como aquilo Nesse envolve... sentido, eu concordo contigo. Vale um olho. Bom, eu vou dar um exemplo de que esforço não... Vou dar um exemplo claro que esforço não é componente fundamental. Romário, como jogador de futebol, talentoso, não tenha dúvida, né? Embora eu sempre diga, quantos Romários há que não... que por circunstâncias mil não obtiveram sucesso. Quantas pessoas que talvez tivessem o talento para ser atacante no futebol, que é a função mais valorizada no futebol, atacante, é o que mais paga salários e prêmios e tudo, teria. E o Romário fazia sucesso e todo mundo sabe que o Romário não treinava. Ele odiava treino, realmente não treinava. Em alguns times ele foi dispensado de treinar. Não, você não precisa, tá? Deixa quieto. Ele não ia aos treinos e ele também era ruim de networking. Não era a habilidade principal dele. E mesmo assim, ele se tornou um jogador de futebol excepcionalmente bem sucedido. Não existe. É um caso, um em 100 milhões para a época dele. E depois vai ser político. Como político, ele continua preguiçoso. Ele ganhou um mandato de deputado federal e logo nas primeiras sessões ele foi pego jogando futebol na praia, voltou antes de Brasília, achou aquilo um saco, mas mesmo assim, de deputado federal, ele vai virar senador, porque tem uma boa assessoria. Os caras vão dizer, corrige isso aqui, não tira. Se você for jogar futebol no dia da sessão, disfarce, não deixe ninguém fotografar. Faça alguma coisa assim. E o cara deu certo. Quer dizer, depois deu errado também. Foi concorrer outra para governador, não deu certo. Mas, enfim, não era o momento também, tem essa coisa. Então, não é um cara, ele continua não sendo um cara de network. Na política, ele não construiu isso, não construiu esses laços. Não é conhecido no meio político por ser um cara de muito diálogo, de muita articulação. Porque o network é articulação, né? Que é a capacidade de cooperar. E, no entanto, tá aí, né? O cara que foi bem sucedido em duas áreas distintas, o que é muito difícil, muitos tentaram e não conseguiram. Muita gente veio do futebol e tentou a política e deu com os burros na água. Ele é uma exceção, das poucas exceções, e tá aí. E você vai dizer o quê? Que o cara se esforçou? Não é a dele, nunca foi. Vou dizer que ele se esforçou. Como? Então, o jogador de futebol tira férias. O que ele vai fazer? Futebol. Ajuda. Então, é que tu não está entendendo como esforço a dedicação constante para lidar com o outro, surpreender e tudo mais. Tu está pensando em esforço, fazer um treino que talvez seja chato, que esteja mais focado nas habilidades físicas, né? Assim, contrastar o Zico com o Romário, é mais ou menos isso que está fazendo, né? O Zico era o cara Caxias. de laboratório, né? O cara é totalmente Caxias, né? Ele é Caxias até hoje. Super Caxias. E o Romário é o marrento. Eu já sou bom, eu não preciso treinar, né? Mais ou menos essa é a ideia dele. Em contraste também com o Pelé, que era outro que era super dedicados, completamente Caxias ou CDF, né? Eu digo CDF porque eu sei que os meus alunos não sabem o que quer dizer Caxias.
Não, tu é muito Caxias. Não, eu sou de Bento. Não, Caxias é o CDF. talvez por isso o Pelé Então, tenha sido o melhor de todos os Romário. tempos. Porque o Pelé era bom nas Hum? três. Talvez por isso o Pelé tenha sido o melhor de todos os tempos, porque ele era bom nas três áreas. Ele tinha talento, ele era esforçado ao extremo e a networking era dele, né? Ele sempre foi muito de networking, ele sempre foi muito de cultivar E relações outra pessoais. coisa, se surgir num momento em que há outros grandes talentos, tu não vai, talvez, chamar tanta atenção. Se, ao contrário, tu é um grande talento, numa época de uma certa escassez de talentos, né, ou de talentos reconhecidos, tu pode fazer mais sucesso. Ou até pode ser que vários outros talentos fazem que tu tenha mais destaque ainda, porque muitas pessoas vão gostar de futebol porque são grandes shows com muitos talentos. Enfim, muitas situações podem interferir umas nas outras e levar ao sucesso. Mas eu discordo que o Romário não se esforçasse. A questão é que ele se esforçava sistematicamente naquilo que efetivamente talvez fosse importante para ele, que não era o treino do preparador físico. Ele não precisava ser um cara forte ou alguma coisa assim, ou ele tinha isso quase que naturalmente. E por um longo período, porque ele teve uma carreira longa, né? Na política, ele pode ter aproveitado uma fama que ele construiu no futebol, mais do que provavelmente ter sido um político especialmente bom, né? E por aí vai. É aquilo que eu te disse. Tu pode fazer sucesso por um detalhe do teu talento que naquele momento tem demanda, né? Então, não me parece que o Romário seja um contra-exemplo, porque é aquela história. Ele está de férias, o que ele está fazendo? Está jogando futebol, o futebol, né? Esportes de contato de equipe. Agora vamos lá. O Rui Barbosa tem aquela frase, né? Que você falou do professor de cursinho, que é de tanto ver triunfar as nulidades. Então, nós sentimos isso. Claro que é um ressentimento natural de quem não chegou ao sucesso. Poxa, aquele cara tá lá em cima e eu sei mais que ele, eu escrevo melhor que ele, eu faço melhor que ele, eu me esforço Mas mais que a ele. demanda do momento não é pelo conhecimento, é pela capacidade de dar o show, de falar com convicção. São talentos. Sim, mas se você está negando o fator sorte aí. Você não nega o Não. fator sorte. A minha Então, eu tese disse, é de que a a sorte sorte de aquilo que tu tem talento ser valorizado. não só isso. Digamos assim, quantos Machados de Assis nasceram na mesma época que Machado de Assis? 23. Pode ser. 22 a gente nunca ficou sabendo que eles existiram. Possivelmente nunca publicaram nada. É que alguns nasceram na China, outros nasceram, enfim, alguns fizeram sucesso, alguns fizeram mais sucesso, alguns fizeram menos sucesso, alguns fizeram sucesso, mas tinha gente muito melhor do que eles, e aí Melhor, fizeram melhor, não. sucesso porque tinha sombra O, desse me, outro. o melhor eu eliminei na pergunta. O melhor eu eliminei na pergunta. Se eu digo, o melhor eu já eliminei ao fazer a pergunta. Porque eu disse, quantos Machados de Assis, ou seja, quantas pessoas com o mesmo talento, com a mesma capacidade que Machado de Assis, e talvez com o mesmo esforço, talvez com o mesmo. Não foram a lugar nenhum. Não se tornaram conhecidos, morreram no anonimato. Há fatores Como circunstanciais. não escreveram tão bem, que o Não, talento não garante que a obra não, será boa. não. Eu quis dizer isso. A minha colocação quantas pessoas com a capacidade de escrever, com talento e que tinham a possibilidade, ou fizeram, ou escreveram, ou que tinham a possibilidade, em tese, não faltou esforço, no sentido de fazer tão bem quanto Machado de Assis, ficaram no caminho. É uma possibilidade, sim. Isso eu tenho observado isso. E outra, mesmo você falou talento e esforço. Eu sempre gosto de colocar uma coisa que saiu no Wall Street Journal. Por anos a fio, eles fizeram essa experiência. As pessoas podem procurar aí na internet a experiência de prever quais as ações do SP500 vão ser mais valorizadas no próximo ano. Do Dow Jones, né, que é menor assim. E aí eles convidavam todo ano 10 especialistas. Tá? Sim. 10 analistas especialistas.
em análise de empresas que os caras diziam, olha, essa empresa aqui tem tudo para subir ação, porque eles estão com esse investimento aqui e tal, a gestão tá boa, enfim. Essa aqui vai cair, porque tá com esse setor aqui, tá com refluxo e coisa e tal. Ah, beleza, aí faziam, pegavam as previsões dos analistas e faziam uma média, ó, davam uma nota, né, o cara, beleza, a média, a nota dessa empresa aqui, dessa ação e tal. E ao mesmo tempo pegavam as mesmas ações, botavam num círculo lá, tipo, de tiro ao alvo, com um negócio de dardo, né, para jogar dardo, e pegavam os chimpanzés, 10 chimpanzés, e os chimpanzés jogavam os dardos. Onde caísse. É só aleatório. É, aleatório, exatamente. Podiam ter sorteado, mas o chimpanzé, pois para ter algum competidor assim, né? Quase que o primata, não, o chimpanzé, né? Às vezes é uma metáfora só. Para escolha aleatória. Exatamente. É um primata como nós, né? Então, um primata competindo com outro primata. E na maior parte dos anos os chimpanzés ganharam. Eles acertaram mais. Isso. Aquele sueco já morreu, acho, Hans Rosling, uma coisa assim, que fazia aqueles gráficos, né? E ele fazia essa mesma metáfora. Se eu perguntar para um sueco educado se a vida melhorou, se a pobreza aumentou, se isso e aquilo, as respostas são. E aí comparado com os chimpanzés, mas ele não estava comparando com os chimpanzés de verdade. Os chimpanzés aqui era uma metáfora para uma resposta aleatória. Mas no caso e aí, quando tem preconceito sobre um assunto, tu tende a errar mais do que se for jogado aleatoriamente. É essa a questão. Os especialistas erram mais do que os dados jogados aleatoriamente. Essa é a grande questão. Pô, então isso significaria que não é que o sucesso dependa de sorte num sentido misterioso. E até a pessoa que tem o talento do Machado de Assis, tem o esforço do Machado de Assis, não necessariamente vai escrever as obras-primas que Machado de Assis teve a sorte de conseguir escrever. Supondo que alguém escreva maravilhosamente como as, sei lá, 3 melhores obras de Machado de Assis, não necessariamente elas serão reconhecidas. É aquele fenômeno do Salman Rushdie, né? O editor tem que identificar que aquilo é uma grande obra. Exatamente. O próprio escritor, ele pode se esforçar tanto que a obra fica ruim, né? Eu fico impressionado que as pessoas gostam, se é que as pessoas realmente gostam, dos livros do Humberto Eco. Eu gosto. Claro que tem um grande talento, é um grande conhecedor do que está fazendo, mas os livros são muito chatos. Eu gosto. Baldolino eu adorei. Baldolino eu adoro. Baldolino, do Humberto Eco. Não conheço esse. Gostei demais, é um livro maçudo e tal. Adorei. Eu gosto dos textos do Humberto Eco. É questão de gosto também. É muito variável, é outro fator de sorte, imponderável. Como é que o livro chegou nas minhas mãos? Eu estava passando férias. Eu faço um excelente livro que ninguém gosta. Tá, agora veja. Outro exemplo de sorte. Quando é que eu li Baldolino? Eu estava de férias num lugar e o livro estava em cima da mesa, numa pousada, num hotel. E aí eu estava sem ter o que fazer, peguei o livro. Não tinha smartphone, então não é. E peguei o livro. E aí comecei a gostar e li até o fim. E muitas vezes recomendei. Eu acho que muita gente acabou lendo o Baldolino, porque eu recomendei. Claro que o Baldolino já tinha feito sucesso quando eu li. Mas eu poderia ter esbarrado naquele livro quando ele era um livro de 1000 exemplares. Porque estava em cima da mesa de uma pousada. E eu que tenho uma certa comunicação, uma certa influência no meio literário, ou que as pessoas me consultam para saber o que eu leio, ter esbarrado naquilo, e eu podia ser um grande crítico, podia ser o Jerônimo Teixeira. Imagina se o Jerônimo Teixeira tivesse esbarrado no Baldolino, quando o Baldolino não era um livro conhecido. E de repente o Jerônimo escrevesse lá quando ele estava na Veja, ou na época agora, Baldolino é a coisa fundamental. Ou o cara ia fazer sucesso, talvez, mesmo que não fosse tão bom, mas porque o Jerônimo gostou.
O Sim. Regis teria pegado o mesmo livro e disse, não, não achei legal isso aqui. Não vou recomendar para ninguém. Será que eu teria completado a leitura? Porque tem Sim, isso, né? exatamente, claro. Você não teria completado se não gostasse. Ninguém completa a leitura que não gosta. Quase nunca. É Não, muito se difícil. precisasse me pagarem, eu leio. Tá, não, claro, claro. Eu já fiz isso também, já fui jurado. Mas a questão Pode ser até que goste, né? como? Pode ser até que acabe gostando. É, O que eu notei tentando ler O Pêndulo de Foucault? Aqueles personagens simplesmente não me interessavam. eles são muito realistas, né? Os personagens são muito caricatos, às vezes, eu Não acho. me interessavam. Tipo, que merda é essa? Sim. Mas enfim, você deu um exemplo aí e de quanto a aleatoriedade está presente num sucesso reconhecidíssimo que é Humberto Eco. Hum? É, você vai dizer que não, tem gente que não gosta de Dostoiévski? Deve ter. Tem gente que não gosta de Shakespeare? Deve ter. Possível. O Shakespeare era considerado muito bruto, É. Hum. muito sangue e tripas. E Dostoiévski era considerado louco por muitos. Doideiro, doidão. O Dostoiévski, eu li Crime e Castigo. Eu li Não o, estou fazendo confusão. eu li o Jogador, por exemplo, que eu E li. comecei a ler Os Irmãos Karamazov e enchi o saco. Eu gostei mais de um livro menor dele, que não é tão conhecido, que é O Jogador. Aquele ritmo dele Já me ouvi falar pareceu. dele, mas nunca li. O ritmo me tocou, me tocou. Porque as coisas, essa coisa de sucesso depende muito do que toca. Se Felipe Neto faz sucesso, ó, de tanto ver, fala as nulidades, né? Pô, o cara fica. Não, porque, Eu não acho que o Felipe Neto seja uma nulidade. eu sei, Eu não mas conheço. Talvez isso ajude a não achar uma nulidade. não, mas muitas vezes Mas quem vá no YouTube lá, pega um vídeo dele e possa achar que ele seja uma nulidade. Só para ter a impressão que tiver. Mas para outras pessoas ele toca na alma das pessoas, ela toca na sensibilidade das pessoas, ela toca no prazer das pessoas, ela dá prazer para as pessoas. Né? isso me lembra a minha infância, ouvindo Pare de tomar a pílula. Como é que é? O O Daí Evair Cardoso, José, uma coisa assim. o Daí José. O Daí José. Era o que eu ouvia no rádio, né? Eu vou E ao rifar no meu mesmo coração. tempo, na banca de revistas, comprava discos do Tom Jobim, né? Na época se comprava disco na banca de revista. É, E aí eu nunca dei muita bola para aquilo que era sucesso, né? Eventualmente gostava, quando era criança, do Jesus Cristo, né? é, Mas, e cantava aquilo interminavelmente para desgosto e horror dos meus pais, né? sim. Mas Talvez você fizesse exatamente por isso. de diversos graus de qualidade, de interesse para diversas funções, né? Eu acredito que Felipe Neto ou Roberto Carlos, todos eles são talentosos, só que tu comparar, sei lá, Roberto Carlos com Tom Jobim, com Chico Buarque, com Caetano Veloso, tu pode estar comparando muitos alhos com bugalhos. O Chitãozinho Chororó. Ou a sangue. É, então, é muito relativo. É muito relativo isso. O que eu acho é que é, é, se eu fosse Chitãozinho Chororó, eu ia agradecer muito a Deus. Deus como sinônimo de providência, né? Porque Deus é muito. Deus tem um fator moral que corresponde à providência, né? Você deve ser grato a Deus, deve louvar a Deus para obter a providência, e tem o seu papel de criador, que a gente falou tantas vezes aqui, do papel de Deus como criador do universo e tal. Se ele interfere ou não interfere, a gente falou sobre isso tudo, mas no sentido da gratidão a Deus, é a mesma gratidão que os ateus têm ao acaso, né? O acaso, pô. É, é, até tem aquela música dos Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, né? Enquanto eu andar distraído. Se não me engano é do Arnaldo Antunes essa.
Então, Eu não sei se tu precisa ter sucesso para ser agradecido a Deus, né? Teologicamente, tu deve ser agradecido a Deus por pelo ter, sucesso ou não pelo não, sucesso, né? pelo enorme sucesso, pelo totalmente improvável sucesso de ter sido o espermatozoide e o óvulo que se cruzaram e criaram aquele código genético que é você. Quer dizer, o fato de você ter nascido era uma improbabilidade. De ter sido você e não o outro espermatozoide com outras características, sabe-se lá. Né? Porque a gente sabe que irmãos não são iguais. Então, se irmãos não são iguais, podia ser você, ser o seu irmão, né, que tivesse nascido. Então, claro que nascer já é um sucesso. Mas se o universo for muito grande, tem lugar para tudo que é possível. Sempre, sempre haverá. É que eu sempre digo que Se Deus é tão grande, de repente ele necessariamente ia me criar. em algum momento, talvez, né? Porque eu tenho o infinito para frente, né? Embora Exato. alguns físicos digam que o universo vai se O expandir. universo que é muito grande, Aurélio. Que o universo vai se expandir de tal forma, num determinado, daqui a zilhões de anos, que vai esfriar todo e aí vai cessar toda a atividade. Hum? Mas tudo que era possível, talvez tenha acontecido. Depende do tamanho do universo. E depende da fração de tempo que a gente Se está ele for falando. grande bastante, pode até as coisas se repetirem. Sim, é provável que ela se repita. Ou seja, assim, tudo que é possível são muitas coisas. Mas se imaginar só seres humanos, talvez haja um número finito de possibilidades. O E o número. universo pode ser grande É, bastante para elas, inclusive, se repetirem. não, aí eu diria que ele é finito se você, por exemplo, tá, a combinação de código Não, ele genético. disse infinito, ele disse grande o bastante. A combinação, no caso humano, a combinação entre códigos genéticos humanos é teoricamente limitada, embora ela seja na casa dos zilhões. Tá? E fenótipos também. Embora ela esteja na casa dos zilhões, ela não é o mesmo que infinito. Um zilhão é tão longe do É infinito só quanto. grande bastante. Exatamente. Mas, Imagina que o teu código genético mas, possa ter zilhões de fenótipos possíveis. mas Então, passando fome, na riqueza, com radiação, com isso, com aquilo, e pode ser que. numa sociedade agrícola, numa sociedade não sei o quê, tarará, tarará. E muitas delas, a maioria delas, tu morre antes de um ano, certo? Mas, também num número muito grande delas, tu vai até os 80 anos. E em Bom, algumas delas, tu vai até os 10 mil anos, porque tecnologicamente tem possibilidade de viver muito mais tempo. Mas o universo pode ser grande bastante para isso acontecer todas essas variações e ainda se repetir, sim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó, mesmo sem ser infinito. mas o que eu queria dizer assim, mais chão assim, eu considero que eu tenho algum sucesso, um sucesso de 1 em 2 talvez, né? De cada duas pessoas, se fosse dividido 50%, eu estaria no grupo que fez algum sucesso. Não é rabeira, mas estaria nesse grupo, tá? E eu Não, tu está atribuo. no 1% que fez mais sucesso. Não, não, não. 50%, tá? Eu atribuo isso absolutamente à sorte. O talento não me ajudou muito, o esforço não me ajudou muito, o network, então, problema. Embora tenha ajudado bastante, tenha ajudado mais, né? Que era a coisa que eu menos sabia fazer. E tal. Sou ruim nisso. Né? É claro, eu treinando melhorou. Não é ruim. Eu treinando, praticando muito contra a minha vontade, contra meu desejo, deu certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu conheci muitas pessoas que são aquele 1 em 100 mil, que são aquele 0,001%. E sempre observei-as atentamente. No meu caso, eu atribuo tudo mais à sorte, atribuo a Deus, né? Eu sou muito grato a Deus pelos sucessos que tive. Essas pessoas nem sempre são gratas a Deus, algumas são, outras não, mas deveriam, boa parte delas deveria, porque eu conheci pessoas que têm um talento limitado, que têm, que têm um esforço limitado e que são detestáveis no trato pessoal. Detestável.
Aquela pessoa que você não quer colaborar com ela, porque você manda uma mensagem para ela, ela vai te responder daqui uma semana ou nem responde. Ah, ela não faz questão de ser simpática com você. Enfim, é aquela Cara, pessoa eu que. demoro a responder, às vezes, o teu. Como é que é? WhatsApp. Bom, tá. Não, mas é diferente. Nosso caso é diferente. Estou falando às vezes quando você precisa. Quando você deixa claro que precisa de uma coisa para ontem, você demora numa coisa que eu mando na segunda-feira para o programa domingo, é normal que você responda na quinta, porque você tem tempo para responder. Diferente. Às vezes você precisa, você diz lá no negócio, ó, preciso que você veja isso hoje. E o cara não vai. Bom, então, eu já vi pessoas. A minha observação sobre as pessoas que eu conheci assim, de conversar, de ter relações, conhecer de perto, de ver de perto, e que tiveram sucesso, me faz entender que aquelas pessoas tiveram muita sorte. Além, claro, daquilo que a gente não enxerga, eu concordo com você, daquilo que a gente não enxerga como talento, que não enxerga como esforço, ou que não enxerga como uma capacidade de networking, porque você pode não simpatizar com o sujeito, mas tem quem simpatize, tem quem venha. E para ter foco no networking dele. É, Ele te esnoba, mas ele puxa saco daquelas pessoas que, para ele, são importantes. eu vou dar um exemplo agora. Aliás, o sucesso no networking implica selecionar, porque o teu tempo é limitado. Eu vou dar um exemplo agora de um cara que. Agora, como exemplo positivo, eu posso dizer o nome, tá? Igor Grilov, editor da Folha de São Paulo. Claro que ele alcançou um sucesso como editor, como jornalista. Ele está no top Brasil do jornalismo, tá? Ele é um cara que eu conheço bastante, suficiente para dizer que ele é extremamente talentoso. Eu acho a escrita dele refinadíssima, de uma sensibilidade aguçadíssima, certo? Ele é uma pessoa extremamente esforçada, ele se dedica àquilo que faz com esmero, ele pesquisa, ele é rigoroso, eu tenho certeza que ele trabalha muitas horas também para fazer isso, e ele é uma pessoa absolutamente adorável. Isso não é só o meu depoimento, mas depoimentos de pessoas que eu conheci que conviveram com ele. Ele é uma pessoa absolutamente adorável no trato pessoal, absolutamente colaborativa, tanto é que ele chefia equipes e já foi chefiado e sempre foi um cara que trabalha em equipe, mas que na literatura, que eu acho que é onde ele é ainda melhor, talvez não tenha tido ainda o sucesso que ele mereceria ter. Por exemplo. Eu acho que ele mereceria, se ele estiver me ouvindo, Igor, eu acho que você mereceria um reconhecimento maior, mereceria um sucesso maior nessa área. Eu não sei se o sucesso é tão importante também. Claro que eu gostaria de fazer mais sucesso, mas talvez se eu fizesse muito mais sucesso, apenas se descobrisse que eu basicamente não mereceria tanto sucesso. E outra, se eu ficar refém do meu sucesso, eu talvez não seja mais tão autêntico. Então, eu acredito que muitas pessoas que precisam escrever para vender para o jornal, para a revista tal, ele tem meio que puxar o saco dessa demanda. Então, estamos num momento em que é feio ser crítico do Biden. Ou tu até pode ter crítico, mas tu tem que guardar para ti. Surfar na onda, né? Então, surfar na onda de que agora é para falar mal do Trump e falar mais ou menos bem do Biden. Mas se você fizer isso sistematicamente, você vai ser visto como um oportunista, logo vai ser desmascarado também. O cara que muda muito de opinião em função da onda do momento, ele vai ser visto como um surfista. Provavelmente, tem uns que disfarçam bem e conseguem, né? Mas. Não quer dizer que ele não vai fazer sucesso. Exatamente. E voltamos para a estaca zero. O que eu quero dizer como filósofo, vamos lá, vamos nos colocar como os dois filósofos, assim aqui a gente é mais reconhecido, tá? E os filósofos se prestam muito à autoajuda, tá? Eles são muito consultados para fins de autoajuda, tá? Então eu digo o seguinte, olha,
se alguém me perguntasse, olha, Aurélio, qual é o caminho para o sucesso? Então eu diria, bom, entenda primeiro, e depois eu volto ao tema, que agradeça a Deus, é aleatório. Ou ao acaso, se você for ateu, agradeça ao acaso. Não concordo que seja aleatório. Tá, certo? O acaso é sinônimo para Deus nesse caso também. Tá? Veja bem. Deus não concorda que seja aleatório. Tá bom. Veja bem, Deus, os motivos de Deus para a graça são inescrutáveis. Isso é doutrina. Depois nós vamos falar de calvinismo. Nós vamos Então, falar. aleatório. Vamos falar de calvinismo e falar sobre isso. Tá. Os mistérios de Deus são aleatórios. Não! Não, aleatórios não são, lógico. Bom, mas Luiz de Molina já matou essa também, da aleatoriedade dos cristãos. Deus trabalha com contrafatuais. Bom, e nós trabalhamos também com contrafatuais, né? A gente trabalha, né? Se tivesse sido assim, como é que seria? Né? Nós trabalhamos com contrafatuais, Deus não. Deus também, Luiz de Molina demonstra até... Já conversamos sobre isso. Bom, beleza. O Deus trabalha com contrafatuais, sim. Se a inteligência dele é limitada. Bom, mas vamos lá. Volta à pergunta. Aurélio, o que você me aconselharia como caminho para o sucesso? Eu digo, bom, primeiro entenda que é aleatório. Segundo, descubra teus talentos, né? Teste teus talentos, descubra aquilo para qual você tem talento, aquilo que você... Eu até daria o conselho do Regis, procure o que você gosta de fazer, que fica mais fácil, né? Mas não tenha isso como paradigma. Não deixa de fazer algumas coisas. Acredite em behaviorismo um pouco. Acredite um pouco em behaviorismo. Mas tem que tomar banho e cortar as unhas também. Não, mas acredite um pouco em behaviorismo, que tipo assim, se tiver que se adaptar, se adapte. Tá? Então, busque o que você gosta, mas se você não gostar muito daquele outro aspecto, mas a passar o cavalo encilhado, não deixe de montar. Bom, então, talento, exerça seu talento, se esforce, entenda que a vida é missão, não usufruto, quer dizer, vai ser usufruto depois que você alcançar o sucesso, mas até lá é pau, trabalhar dia e noite, não tem esse negócio. Não se dê muitos descansos, não se dê descansos tão prolongados. Claro que algum descanso é bom, dormir bem, faz bem e tal, essa coisa toda. Algum lazer é importante, mas se dedique. Seja esforçado, não deixe de cumprir as obrigações. Tá? E, principalmente, network. O que é network? Network é baseado em confiança, simpatia, lealdade, é muito importante no network. Você tem que... Para adquirir a confiança, você tem que ser leal. Se a pessoa se espera algo de você, você deve sempre tentar corresponder, ou pelo menos se justificar. Olha, não pude falar com você ontem por causa disso, mas eu estou aqui e tal, né? Networking é todo um conjunto de aprender as relações, é chamada inteligência emocional também, né? Exercer a inteligência emocional que pode ser treinada. Eu sou prova viva disso. Pode ser bem treinada, isso não precisa nascer com você isso. Agora, e no final, depois de tudo isso, volte a orar para a casa, para Deus, para o Deus que você quiser, para a entidade que você quiser, põe as mãos juntas assim, me ajuda, porque a minha parte eu estou fazendo. A minha receita é mais simples. É um pouco aleatório da nossa perspectiva, porque a gente não tem os dados suficientes, que tu vá ter talento para alguma coisa que seja valorizado naquele momento histórico. Então, eu sou muito bom num tipo de música que ninguém gosta. Bom, dei azar, né? Nesse sentido, eu tive azar. E aí, como não é valorizado, mesmo eu tendo talento e até gostando, talvez eu nem me dedique tanto, porque eu não vou ter os incentivos necessários para me dedicar, como, digamos, Bach se dedicou ao estilo de música que ele fazia. Principalmente em contraponto. Né? Hoje em dia, pode ter nascido 500 caras com o talento do Bach para aquele tipo de música. Mas há demanda por isso no mundo? Não mais. Aparentemente, nem tanto. Alguns estão escrevendo, talvez estejam escrevendo músicas daquele tipo.
mas sem o mesmo incentivo de ter um emprego regular, de fazer todo fim de semana, ter que compor uma música e tal. Então, não, mesmo tendo o mesmo talento, ou até mais talento do que Bach, não vão compor como Bach naquele momento histórico. A combinação daquele talento com aquela necessidade social levou à produção daquela obra. Mas o Bach que nasce hoje, ele pode. De sorte. O Bach que nasce hoje, ele pode se reinventar. Agora, tem um termo aí na autoajuda e no coaching, que é você se reinventar. Ele pode se dedicar, por exemplo, vamos supor, o que seria Ao funk. O funk está meio distante Mas você entendeu o que eu quis dizer? Não, ele poderia se dedicar Ele tem talento para ser Bach, não, mas tem espaço para Bach. a E esse... ele acaba virando um cara talvez até medíocre no funk. Ele poderia se dedicar, por exemplo, ao ser sertanejo moderno, por exemplo, esse ritmo sertanejo super híbrido, né, que nós temos hoje. Talvez o talento dele servisse para alguma coisa nessa área. Se ele se reinventasse. Talvez. Talvez ele fosse um sertanejo medíocre. Ele tem talento para ser um excelente músico de contraponto, compositor. Ele acaba sendo um cantor ou um compositor de sertanejo medíocre. Uhum. Sim. Entendeu? Não é por falta de talento. É porque o talento dele não é para aquilo que é procurado. Sim. O que não significa que ele não... É o caso do cara que é muito bom em futebol, mas ele é de classe média alta. A probabilidade dele ser um médico medíocre é maior do que a de ele ser um jogador excelente. Sim, tudo isso... E no grupo social dele, ele vai ser estimulado a fazer direito ou medicina. São circunstâncias... A vida é cheia de circunstâncias, né? Então... Isso, sim, do nosso ponto de vista finito, é uma questão de sorte, de nascer com um talento no momento adequado, no contexto certo. Então, isso é muita sorte. Eu dou outro exemplo, né? Modelo, mulher modelo, né? Bom, a gente sabe que é proporção cintura-quadril, harmonia dos traços, não sei o quê. Tem toda uma receita de bolo aí, e as agências olham para a receita de bolo. Elas dificilmente vão aceitar uma candidata que não esteja dentro da receita de bolo, né? Mas dentro da receita de bolo tem milhares que nascem todos os dias, né? Quem é que vira Gisele Bündchen? Né? Então, aí há... Mas, sabe, é uma indústria que é como a dos diamantes, né? Para tu pegar a maior parte, tu abre mão de pegar as grandes gemas, né? A máquina quebraria uma gema além de certo tamanho. No caso da indústria de modelos, elas são chamadas muito jovens, tem que acabar morando sozinhas, algumas acabam deprimindo, tendo problemas psicológicos, psiquiátricos, drogadição, morrendo, se suicidando, né? Outras casam, né? Porque outras se casam porque a oferta está grande. Falta, né? Tem a circunstância. Muitas se casam porque a oferta vai ser gigantesca. A oferta de casamento para elas vai ser gigantesca. E aí sai do mercado. Sai do mercado. Vão fazer outra coisa. Até porque preferissem fazer outra coisa. Bom, agora eu casei, eu posso fazer um curso de medicina. Quero ser médico, quero ser psiquiatra, quero ter filho. Vou fazer uma faculdade de música, quero ser músico. Quero tocar numa orquestra. Tem gente que vai para o mercado de modelo já de meia idade ou idosa já. É mais raro. Né? Não, que são nichos. São nichos. Hoje tem até o plus size, né? Que é totalmente fora do padrão. É justamente fora do padrão. Mais ou menos, né? Porque eu digo assim, essas plus size aí são gostosas, não são gordas, barril, né? Tem guarda alguma proporção cintura-quadril e tal. Isso é a gorda contra baixo. Exatamente. Tem demanda para isso.
Tem demanda para gorda barril também, mas aí é bem mais raro porque, enfim, a atração pela... Contraria A mulher que é o barril, ela é identificada como grávida, não fértil, e isso dá um revertério no desejo masculino em geral. Sim. Mas há exceções que acham exatamente isso atraente. Mas nada contra você, minha senhora, que está nos assistindo. Nada contra você, minha senhora, que está nos assistindo e tem essas tais características. Não, depois da menopausa é o mais provável de acontecer, né? Sim. Então, Regis, mas tentando concluir aí, o seu conselho, assim, resumidamente, qual seria seu conselho se alguém chegasse, se um jovem chegasse e perguntasse o que eu faço para ter sucesso? Desista de ter sucesso e busque ser excelente. Se o sucesso vier ou não, não depende de você. Depende de você, porque depende das suas características, né? Tem características que podem te levar à excelência, ponto 1. Ponto 2, essas características são apreciadas, essa excelência é apreciada no teu momento histórico, porque também tu pode fazer sucesso daqui a 200 anos, né? Depois de morto e não saber que fez sucesso. É o caso do Bach. Bom, a minha conclusão é de que acreditar em Deus, Deus como providência, tem uma dupla utilidade na relação do sucesso. Porque você conseguir o sucesso, você não atribui tudo a si mesmo, atribui a Deus para evitar a soberba, porque a soberba acaba abreviando várias carreiras de sucesso, como a gente já viu. Né? E no caso de você não alcançar o sucesso, que é mais comum, bem mais comum, certo? Você não se culpar tanto, né? Porque, bom, não fui eu. Deus tinha outros planos para mim, então a culpa não foi tão minha. Né? Porque também não adianta o cara ficar se remoendo. O cara tentou a vida inteira, não deu certo, meu filho. Não fica olhando para trás, se eu tivesse feito isso, teria dado certo. Já foi. Eu te diria que a humildade não é uma característica comum entre as pessoas de sucesso. Ou a falsa modéstia, principalmente. Não, mas eu encontrei algumas e são. E talvez as melhores, talvez as mais merecedoras. Contraditoriamente, são as mais merecedoras que são extremamente gratas. Extremamente gratas à providência. Mas extremo. Eu conheci pessoas. Sérgio Caravaggio, que era um bandidão, né? Ele era um cara humilde e que agradecia a Deus pelos seus talentos? Duvido muito. Não sei, é muito difícil dizer, porque as pessoas também não falam muito sobre isso. Né? Eu sempre fazia a pergunta. É que eu sempre fazia a pergunta. Já estava preparado para a pergunta. Entendeu? O Caravaggio, ele era um cara violento, bandidão mesmo. Sim, mas isso só revela o estado de pecador, né? Não significa que o cara não tenha fé. Aí vamos para o calvinismo, vamos fazer o programa do calvinismo aí que a gente vai tratar desses temas aqui. Tá bom. Mas, enfim, sucesso não depende de humildade nem de ser grato a Deus. Aliás, tu pode ser totalmente ingrato a Deus, mas ele ainda assim te escolher e aí ele te dá, na hora certa, os meios para tu te salvar. Exatamente. Porque ele tem o poder. Isso é calvinismo, porque a graça é inescrutável. Exatamente. Não é que seja aleatória, mas é que a gente não consegue entender. A gente não consegue escrutinar, né? Exatamente. Uma coisa é a aleatoriedade, a outra é não poder escrutinar. Eu vínculo a querer dar uma explicação moral para o talento, eu acho que é uma das razões pelas quais tu não é calvinista. Sim. Beleza. Eu ainda acho que tem um mérito próprio. Você acha... Tá, agora eu disse, então fazer... O teu sucesso, Regis, é mérito seu ou foi um pouco de sorte? Eu acho que é um reforço, né? Uhum.
características que me levaram a gostar de fazer algumas coisas. Por gostar de fazer algumas coisas, eu as fiz bastante, fiz muitas vezes, fui começando a ficar melhor e, eventualmente, tive algum sucesso por essas características. Então, em parte, são coisas aleatórias, sobre as quais eu fui induzido a agir, num momento histórico em que algumas delas também são valorizadas. Não é grande sucesso também, né? Mas não é um insucesso, não tem uma vida miserável, né? Então, tenho saúde, né? Pode-se dizer que era uma criança meio doente e tal, pode ter sido iatrogenia, blá, 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 blá. O fato é que, no século XX, XXI, cresci saudável, tenho uma vida confortável, faço razoável sucesso com os amigos e até com algumas mulheres. Então, não tenho muito do que me queixar, né? Ou tenho muito do que me queixar porque eu sou ingrato, né? Mas não é muito esse caminho. E quem estiver nos assistindo esse programa daqui a 20 anos, já vai saber que daqui a 20 anos nós vamos ser os gurus mais valorizados do Brasil, os grandes gurus do Brasil. Poxa... Ou que tivemos mortes horríveis. Então, nós não sabemos o que vai nos acontecer. Mas o que é mais provável? Nos esforçaremos para isso. Mortes burguesas, empanturradas, um pouco enfastiadas, em idade avançada. É o mais provável. Tomara. E dentro das perspectivas de morte assim, o mais provável é que morramos de câncer, de Alzheimer, de alguma coisa que não deu para resolver. Sim. Alguma coisa complicada que não deu para resolver. Então, são mortes felizes, né? Sim. Naturalíssimas. É claro que dessa maneira não parece tão bom, né? Ou chegar na chamada morte naturalíssima. Que eu chamava falência múltipla dos órgãos. O Chico Anísio diz assim, eu quero chegar no ponto do ponho o Chico no sol, tiro o Chico no sol. Eu não tenho tanto gosto assim pela fotossíntese. Né? Beleza, meu caro. Eu prefiro viver até os 80, 100, 150, desde que com, sei lá, até 20% do que eu posso viver hoje. Tá bom. Com a qualidade de vida que eu vivo hoje. Muito abaixo disso, aí se eu não consigo ler, não consigo escrever, não consigo conversar, aí pode ser que não valha tanto a pena. Vamos para a próxima? Vamos. Beleza. Até a próxima. Grande abraço. Tenha fé, tenha fé.